Olá, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma lição da nossa revista Betel, desta feita já a lição de número 5, ao qual vamos estar abordando neste tópico a respeito da oração. Você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de relacionamento com Deus? Quando você tem algum problema, você sabe a quem recorrer? Você está recorrendo à pessoa certa? Pois bem, essa lição de número 5 é uma lição muito esclarecedora, ao qual o tema nos diz ordenança para uma vida de vigilância e oração. Existem coisas que são de extrema vitalidade para nossas vidas. Imagine tente ficar um minuto, tapa o nariz e tente ficar um minuto sem respirar. Naturalmente vai te faltar fôlego, vai te faltar oxigênio, vai te faltar ar, de modo que você vai ter que, abrir as narinas e respirar fundo, porque senão você vai a óbito. Respirar é algo essencial, ou seja, oxigênio é algo essencial para a nossa vivência, para nosso ser. Não dá para viver sem oxigênio, não dá para viver sem respirar. De mesmo modo, tente ficar aí 2, 3 dias sem beber água, vai ficar desidratado. Em algum momento você vai ir a óbito porque não está bebendo água. Ou mesmo alimentar-se, fique sem comer aí um bom tempo. Existem pessoas que, por vezes, por vaidade, deixam de comer e vão ficando anorexas, e vão ficando, com o corpo debilitado porque deixam de comer. De igual modo, existem pessoas que são anorexas espiritualmente falando porque deixam de falar com Deus, deixam de se comunicar com Deus. A oração é algo vital na vida do crente, na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus. E temos visto uma geração anorexa espiritualmente porque não tem se alimentado da boa palavra de Deus, não tem se alimentado de uma convivência, de um relacionamento com Deus. Nesse sentido, vão ser crentes fracos, imaturos, depressivos, angustiados, levados por tudo quanto é vento, que o mundo sopra e assopra porque não tem relacionamento com Deus. A oração, como alguém diz, é a chave da vitória. Parece até alguém pode até pensar que é algum versículo bíblico, não é? É um jargão. A oração é a chave da vitória e de fato é a chave da vitória, porque com a oração você consegue abrir portas. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7, pedi, dar-se-vos-á. Deus tem prazer em ouvir a nossa voz, Ele quer que nós peçamos, Deus quer que nós clamemos. Eu já ouvi até algumas pessoas dizerem algumas coisas absurdas do tipo: Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso falar com Ele, eu não preciso clamar, eu não preciso orar. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que eu preciso, para que eu vou orar? Isso é uma tremenda ignorância. Deus quer que você peça, Deus quer que você clame. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei. Deus quer que você clame. Há orações que são orações como de Ana, que você balbuceia. Há outras orações que você precisa clamar, precisa jogar para fora o que está te incomodando, e Deus aceita a nossa oração. Oração mais silenciosa, oração com um clamor mais elevado, Deus aceita. O que importa é o que está saindo aqui de dentro. E alguém pode olhar para a história dos grandes homens de Deus, dos heróis da fé, dos homens de Deus, das mulheres de Deus que passaram por aqui, e vai dizer: eles eram super-homens, eram super-mulheres. Qual o segredo deles? O segredo está no tópico ao qual nós estamos debatendo aqui nesta lição. O segredo está na oração. O segredo de cada um deles era a oração. A Bíblia mesmo nos diz que ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, às mesmas paixões. Só que ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele era um homem de oração. A tal ponto dele orar, ali para que viesse chover, ele orou por 3 vezes e vem se encaminhando aquela nuvem, no formato da mão de um homem. Ele orou não uma vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes. O segredo é orar. O problema hoje é que as pessoas querem fazer a oração fast food, querem orar agora e receber agora. Ou querem fazer aquela oração rápida, ora agora e Deus tem que me dar agora. Não é assim. Oração é algo que exige perseverança,
algo que exige dedicação, algo que exige relacionamento, conversa, contar para Deus o que precisa. Para não ficarmos em nossas palavras, lição de número 5, ordenança para uma vida de vigilância e oração. Está registrado o texto áureo em Efésios capítulo 6, verso 18, ao qual nos diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Texto de referência vai estar lendo aí com a sua classe, vai estar lendo em casa, está baseado lá em Mateus capítulo 24, versos 42, 43, 44, bem como Mateus capítulo 26, verso 41. Vamos estar lendo Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta é uma realidade. Para quem não nos conhece, eu sou o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizado em Itaipava, propriamente dito, na Estrada do Gentil de número 100. Assembleia de Deus. Nossos cultos são quartas, sextas e domingo, às 19 horas. Sou estudante de teologia, graduando em teologia pela Estácio, né? Mas sobretudo amante da palavra de Deus, bem como professor de escola bíblica dominical em minha igreja local. Pois bem, a oração é a chave da vitória. O que é oração? Precisamos primeiro conceituar, entender o que é oração. Para que alguém venha orar, precisa entender o que é a oração. Quais os passos? O que precisa fazer para orar? O que é oração? Oração é um pedido. A grosso modo, vamos estar conceituando. Oração é um pedido feito a Deus. Oração é uma súplica feita a Deus. Oração é algo espontâneo. Ele sai do coração. É algo que sai com espontaneidade do seu coração para encontrar-se com Deus, para falar com Deus. Oração, poderíamos dizer, é uma conversa que nós temos com Deus. A Bíblia diz que lá no início, lá nos primórdios, bem na criação, Deus ele vinha e conversava com Adão. Então nós entendemos que Deus ele tem prazer em conversar com o homem. Só que com o advento do pecado, Adão foi expulso do paraíso, mas o elo não foi quebrado. Nós ainda podemos conversar com Deus através da oração. Quando dobramos os nossos joelhos no chão, conversamos com Deus. Eu apenas oro com os joelhos no chão? Não. A oração ela pode ser feita em pé, ela pode ser feita lá no seu trabalho, ela pode ser feita na sua escola, ela pode ser feita a Bíblia diz que é em todo lugar, em todo momento. Você pode estar caminhando, andando e em espírito, em mente, estar falando com Deus. A oração em todo o tempo na vida do crente. Só que normalmente nós precisamos desenvolver a intimidade. E nós desenvolvemos essa intimidade onde? Em nosso quarto. A Bíblia fala que é para nós fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos a Deus que vê tudo em oculto. Então nós oramos na intimidade, dentro do nosso quarto, nós oramos também no coletivo, com os nossos irmãos na igreja. Mas o importante é conversar com Deus. A oração não é reza. Oração não é reza. O que é reza? Reza é algo repetitivo. A reza é algo que, de repente, alguém viu uma oração de alguém, um modelo de alguém, achou aquilo bonito e vou trazer aquilo para a minha vida. Tem gente que tem a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e faz disso uma oração, e fica repetindo aquilo seguidas vezes. Não, isso não é oração, isso é reza. Deus quer algo além disso, porque oração é algo espontâneo, é aquilo que vai na tua alma, que sai do teu coração. Alguém às vezes fica perguntando como é que Davi era um homem que fez tanta coisa errada. Ele foi homicida, ele foi adulto, ele fez um monte de coisa e era um homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que falava com Deus com espontaneidade. Ele era alguém que falava com Deus aquilo que estava na alma. A oração é isso, é jogar para fora aquilo que está na tua alma, aquilo que está no teu interior, aquilo que está incomodando. Deus se agrada de pessoas que são sinceras. Oração é um ato espontâneo, uma conversa sincera que você tem com Deus. Deus, não estou me agradando disso. Deus, é isso, é que Deus, o meu problema é esse. Isso é orar. É falar com Deus com respeito, como no modelo da oração do Pai Nosso, entendendo que Ele é o Pai Nosso, que está no céu, e a vontade dele é sempre feita, e o nome dele é santificado, entendendo esse modelo da oração que Jesus Cristo nos deixou, entrar com reverência, entendendo que Ele é Pai, estamos falando com Deus.
Tem gente que ora colocando o dedo na parede. Tem que me dar, tem que fazer, eu estou exigindo, você não exige nada, você não pode nada. Você é apenas um mero mortal. Deus pode tudo. Tem que entrar com respeito, com reverência, mas sobretudo contando para Deus o que vai na sua alma. Está lá dentro. É algo espontâneo. Oração não é reza, é espontaneidade. É aquilo que vai na alma, é uma conversa. Oração é conversar. Tal como eu converso com um amigo ou com uma amiga, com alguém que está do meu lado, oração é isso. Você vai estar conversando com Deus. Qual a importância da oração? Se até Jesus Cristo orou, ele sendo Deus, ele orava a Deus para ter uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, porque você, mero mortal, nós não vamos orar. Precisamos da oração. O inimigo não quer que nós oremos. Por que ele não quer que nós oremos? Há um ditado, popular que um certo apresentador usava, e é muito usado até hoje. Ele dizia que quem não se comunica se trumbica, e esta é uma verdade. Se você não se comunica com Deus, você vai se dar mal. Se você não se comunica com Deus, as coisas vão dar errada. Se você não se comunica com Deus, como é que ele vai atender o seu pedido se você não externa isso? Se você não joga para fora? Hoje o grande problema é que os crentes, as pessoas estão orando pouco. E por orar pouco estão cheias de problemas. A nossa geração, esta geração é uma geração problemática, porque é uma oração que ora muito pouco. Os antigos, os crentes de antes, oravam muito, como alguém diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quem ora pouco, pode pouco. Quem ora muito, pode mais. E por aí vai, tem mais poder, avança mais. E hoje o inimigo não quer que nós oremos. E ele prende as pessoas numa teia. Que teia é essa? Na teia das distrações. Que distrações seriam essas? Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos o YouTube, nós temos o celular para fazer um monte de coisa. Nós temos uma série de outras coisas. Tem pessoas que perdem 2, 3 horas na frente da tela de um celular, distraídas, mas não perde 30 minutos na presença de Deus orando. Ou 3 minutos sequer em oração. Tem pessoas que estão aí na correria do dia a dia, o inimigo está tirando tempo das pessoas, a vida está corrida, e as pessoas não estão tendo mais tempo para orar. Não vão vencer. Não vão falar com Deus. Se não pode conversar com Deus, dificilmente vão vencer os problemas da vida. Oração é isso. Oração é entregar para Deus, é conversar com Deus que está na sua alma. É algo espontâneo que você tem para com Deus de forma respeitosa. E alguém pode se gabar, eu oro demais. Tem gente que fala, eu oro muito, eu oro demais, mas não vigia. Oração deve ser acompanhada da vigilância. Não adianta você orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e de repente, depois de você se levantar, jogar tudo por terra. Orar e vigiar. Precisa estar andando juntos. Não adianta nada você orar pelo seu filho e depois que você se levantar da oração, você espraguejar ele. Aí você não está vigiando. Não adianta nada você estar orando pela sua família e depois que você se levantar ali da oração, começar a xingar os seus familiares, dizer que não aguenta mais. Não está vigiando. Orar e vigiar. Uma via de mão dupla. Se você ora, você vigia. Você precisa andar assim. Nada adianta orar se você não vigia com as suas palavras, com o seu olhar, com o seu ouvir. Tem que vigiar. Orar e vigiar, porque a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne sempre é fraca e vai tentar roubar a sua intimidade com Deus ao longo do dia a dia. Vale a pena orar. Quando você ora, você conquista. Quando você ora, você vence. Quando você ora, Deus te dá. Não adiantaria aqui ficar falando para você de forma retórica que oração é uma coisa boa se você não experimentar as benesses da oração. Não adianta você ler na Bíblia que a oração faz bem para a sua alma, para o seu ser, para a sua vida, que você vai ter vitória através da oração, se você não, de forma pragmática, não praticar o exercício da oração. Orar, por vezes, não é gostoso. Não, no início não é gostoso, mas orar é essencial, é necessário, e você vai pegando gosto com o tempo, Muitos irmãos tentam orar na madrugada e começam a orar e pegam no sono. Orar é difícil, é complicado, mas é necessário, é vital para uma vida saudável. Desenvolva uma vida de oração e você vai ver Deus fazer na sua vida milagres. Vou contar aqui a minha experiência através da oração. Estava eu numa segunda-feira no culto de oração na minha igreja. Culto de oração são cultos que não dá quase ninguém. Isso faz algum tempo. 2, 3 pessoas por vez, 4 pessoas.
Mas um presbítero, amigo meu, ele cantou um hino da harpa que diz: um dom real vos entregou aos seus fiéis, né? E ele falava ali uma série de coisas que Deus cura, problema nos rins, pulmões. E eu peguei aquilo para mim e falei assim: eu estou num culto de oração, ouvindo que Deus cura, e estou sofrendo uma situação, né? Eu tinha um problema seríssimo de pressão, ao tal ponto que a médica disse: é para a vida toda, é crônico. Comecei a tomar captopril, me deu reação, alergia. Fui para remédio de manipulação e lá controlou, né, de certa forma, a minha pressão. Mas eu falava: pô, se Deus fala que Ele cura, eu vou orar. E comecei a orar. Tá vendo? Aquele culto de segunda-feira, eu coloquei a minha fé em prática e comecei a orar. Orei e esqueci. Tomando meu remédio, orei e esqueci. Até que Deus, né? Quem tem problema de pressão sabe que pressão é para a vida toda, é crônico. Mas se você ora, você tem uma vida de oração, o teu Deus pode responder o teu clamor, pode responder a tua oração. Eu esqueci, o tempo passou, tive minha filha, né? E de repente, minha filha nasceu, ela teve, né, um probleminha, ao qual tivemos que, naquele mês, gastar o dinheiro com remédio. E eu deixei de comprar o meu remédio de pressão naquele mês, né, para comprar os remédios que precisava para ela. No segundo mês, de igual modo, né, fiz a mesma coisa. E fui indo, mês após meses, o dinheiro não sobrava para me comprar o meu remédio, né? Graças a Deus, tudo eu fazia, mas não sobrava o dinheiro para o remédio. Eu fui ficando sem tomar o remédio. Até que eu comecei a medir a minha pressão e ver que ela estava 12/8 constantemente. E lá, desde 2014 até hoje, 2024, eu posso dizer que estou curado da pressão. Não tomo mais remédio. Nunca mais tomei remédio para a pressão. Porque eu coloquei minha fé em prática, entreguei a Deus e Ele me ouviu. Isso é oração. É externar para Deus o que te incomoda. O que te incomoda? Se você tem fé e você entrega a Deus, conversa, passa para Deus a sua necessidade. Se Ele fez na minha vida, Ele fará na sua também. Ore. Entrega na mão do Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Viva uma vida de oração, que é ter poder para vencer as adversidades, poder para vencer a vida, poder as coisas na vida. Entrega na mão de Deus, comece a orar. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, comente nos comentários. Gostaria de deixar um abraço aí para o meu amigo Márcio da Rádio Web Lagoinha, né? Vá lá, ouça essa rádio, é uma bênção, rádio cristã. A irmã Rosa Andréia, fica na paz do Senhor. Eliseu, sempre manda um abraço, trabalha comigo ali, fica na paz do Senhor. A minha família, né, a missionária Fátima, né, que Deus abençoe a minha mãe, a missionária Fátima, né, a minha querida esposa, Diaconisa Gisele, a minha filha Alícia, a cada irmão e irmã que tem aí ouvido, né, os nossos estudos aqui, que Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Ore, vença através da oração. Não deixe o inimigo tirar das tuas mãos essa chave de vitória que Deus tem colocado nas tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre sua casa, sua família, em nome de Jesus.